Meu caro William, você foi o primeiro a entrar aí, viu, amigo? Bom dia, meus amigos queridos aqui. Nosso encontro oficial sempre sábado, 10 horas. E hoje o nosso encontro é muito especial, muito especial. A gente vai falar sobre um tema de imensa importância para cada um de vocês, a linguagem. A linguagem forense. Essa é uma questão muito importante. Esperar o nosso grande amigo Léo Mendes, professor Léo, entrar aqui, porque realmente é uma temática. Meu amigo Vitor, um abraço, amigo. Rapaz, o tempo em Salvador agora estiou um pouco, tem feito frio aqui, viu, para os nossos padrões. Os nossos padrões de frio aqui. 24 graus aqui é um frio congelante, congelante, congelante. Se aqui em Salvador, grande Léo, bem-vindo, amigo. Salve, salve, Professor querido. Léo Mendes. Eu estava falando aos amigos Olá. aqui da live, viu, Léo, que aqui em Salvador, 24 graus pra gente é um frio glacial, né? É, exatamente. Ô, Léo, que alegria, meu irmão, estar com você aqui hoje, viu? Porque Meu amigo, é uma honra receber você, assim, não só pelo seu currículo, que é grandioso, você é um grande estudioso da língua portuguesa, advogado também. Poxa, e tem um coração, obrigado por atender o meu convite, meu irmão. bom dia em primeiro lugar a você e a todas as pessoas que generosamente estão aqui para interagir conosco. Essa alegria, meu querido, ela deve ser compartilhada, porque você sabe da grande honra que eu senti ao ser merecedor desse seu convite. Eu fiquei em festa, alma em festa. E, primeiro, por ser uma oportunidade de nos reencontrarmos. Se não me trai a memória, a última vez que nos vimos pessoalmente, se não me falha a memória, foi uma delicatessen, me parece, aqui de Salvador. Não, Né? Aquele encontro não tal. foi, antes disso, talvez no carnaval, né, Léo? Porque até aproveitando que os Ah, amigos chegam, Léo é um é, grande carnavalesco. Eu já pulei carnaval há muitos anos, hoje eu não pulo mais. Mas nos tempos em que eu saía para o carnaval, nós tínhamos um gosto parecido, né, Léo? Nosso gosto era parecido. eu sempre Pelo fui um chiclete com banana. carnavalesco. Ah, exatamente. Antes até de se cunhar a expressão chicleteiro, que é uma expressão mais recente. Quem acompanha o início da Axé, aí, do Chiclete com Banana, que era a banda Scorpions, Sim, lembra-se, e os fãs do Chiclete tinham uma outra alcunha, eram chamados tietes do Chiclete. exatamente. Né? Aí Exatamente, exatamente. depois, aí depois que o Chiclete alcança uma repercussão nacional, com as micaretas, etc., cunha-se essa expressão chicleteiro, que eu confesso não me agrada tanto quanto a de Tiete. Rapaz, assim, só pra gente iniciar, a gente tá falando de chiclete com banana para esperar o É, pessoal chegar, né? O pessoal tá chegando. claro, claro. O tema não é chiclete com banana. Não, não que não desse uma live, né? Exato. Daria uma live, mas o tema é linguagem forense. Eu, em algum momento, vou desativar os comentários. Não que eu não queira, eu amo os comentários. É porque, às vezes, por conta da frequência, né? São muitas pessoas, graças a Deus, a imagem trava um pouco, né? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar. Alô? Então, para quem chegou agora, a gente está esperando os amigos chegarem aqui para a gente falar sobre linguagem forense. É, Só para fechar o parêntese, Léo, teve um ano em que eu saí no chiclete. Na verdade, foi o único ano que eu saí no Camaleão mesmo, né? Eu saía no Nana, às vezes em outro bloco, enfim. E aí eu me Eu recordo não. que. Tá ouvindo bem? Não estou, Pablo. Não tá Eu ouvindo, vou não, entrar de irmão? novo. Alô, tá ouvindo agora, irmão? Eu vou entrar de novo, porque eu perdi seu som. Entre de novo aí, então. Pode Peraí, entrar. peraí. Espera aí. Meus amigos, vocês estão me ouvindo bem? Meus amigos aqui da live? Meus queridos amigos? Vocês estão me escutando direitinho aí? Me ajudem. Porque às vezes há uma instabilidade de frequência, de sinal, né? Aos amigos que chegaram agora, nós estamos aqui. Vamos falar hoje sobre linguagem forense.
tá? Léo parece que perdeu a conexão do o som, a gente não tem certeza. Queria mandar um abraço para minha querida amiga professora, que certamente está nos assistindo aqui, Fernanda Barreto. Vamos ver se Léo entra aqui agora. Vamos lá esperar aqui o retorno dele. Pronto, Léo, Alô? tá ouvindo bem, Léo? Agora. É porque tinha entrado uma ligação, rapaz, aí alterou tudo. É. A opção que você tem é botar no modo avião e deixar só o Wi-Fi ligado. É, Entendeu? né? É uma opção, tá? Espera aí, eu vou tentar fazer isso aqui. Modo avião, né? E deixa o Wi-Fi. Você está usando Wi-Fi? Ele tá. Vamos ver se ele consegue agora, meus amigos. Meus amigos estão entrando aí agora. O tema é linguagem forense. Muito especial hoje. Vamos ver se o professor Léo aí. Ele teve um probleminha na conexão. O que eu faço é deixar no Wi-Fi, né? Mas às vezes a ligação cai também, né? Deixa eu tirar ele aqui. Vamos esperar que ele entre de novo. Vou esperar ele entrar novamente aí. Porque se você para e pensa, a linguagem que você coloca numa questão de concurso, numa resposta que você dá, a linguagem que você coloca numa peça processual, pode ter certeza absoluta de que fará uma grande diferença no resultado que você quer alcançar. Pode ter certeza disso. Tanto em relação a você, advogado, né? Ao pedido que você faz ao juiz, em relação ao concurso. Se você não tem o domínio da linguagem, esse é um problema muito sério. Fechou aí, Léo? Agora eu não vou mexer mais em nada, não. Pronto. Vamos Então, deixar aqui. só para fechar a introdução do chiclete, teve um ano Sim. em que eu saí no Camaleão, Léo. Foi um ano, rapaz, que o bloco estava. Rapaz, o bloco estava muito cheio. Não me lembro se foi, não me lembro que ano foi, mas estava lotado o bloco. Quando o bloco chega no final do circuito e vai subindo, no finalzinho do circuito, na Carlos Gomes, um amigo meu que você conhece, Beneval, que é promotor, ele fala Sim. Pablito. Tantos motivos. Beneval, esse amigo meu, é um cara alto assim, né, grandão. Aí eu estava na ponta do Camaleão, eu lá, né? Isso tem muitos anos, viu, gente? Minha esposa, viu? Tem muitos anos que eu estava no Camaleão, que minha esposa às vezes vem aqui, né? Eu queria muito mostrar ela um dia aqui, vou apresentar minha esposa amada aqui. E na época eu nem namorava com minha esposa, foi muito antes. Aí esse amigo meu, no meio, era muita gente. E ele fazia gestos assim, parecendo coisa de filme. Pablito, eu não conseguia ouvir o que ele estava falando. Imagina o chiclete tocando, eu mais ou menos para frente, ele fazendo sinais assim, ó. Tipo aqueles marcadores de aeroporto, aqueles caras que ficam com. Quando eu fui entender, ele fez assim, você vai lembrar, Léo. A corda quebrou! Vá pra frente! Teve um ano, não sei que você lembra, rapaz. Coitado de Bel, Bel fez uma. Bel ficou desesperado lá em cima, mas os seguranças foram sensacionais, fizeram um cordão humano, porque a corda partiu. Você lembra disso, Léo? Lembro perfeitamente. Você estava lá? Estava. Pois é. Pois é, mas são essas coisas que acontecem na rua. Você me recordou agora também uma vez, no Nana Banana, em frente ao Clube Espanhol, simplesmente falta luz. Tudo escuro na rua. Eu disse hoje minha esposa, na época minha namorada, eu a conheci no carnaval, viu? Lógico. A conheci nas cordas do Camaleão, para você ver. Eu disse, Alessandro, e agora? Se houver uma arrastão aqui? Mas é impressionante como existe uma cultura, né, de quem está do lado de fora e quem está de dentro, que simplesmente não houve nada. Ninguém invadiu o bloco. O bloco continuou ali, entendeu? Belo tocando. Eu fiquei surpreso com aquilo. Porque na hora o pavor, meu Deus, essa escuridão aqui, é um cenário perfeito para os batedores de carteira, de celular, nada aconteceu. Que bom. Então são coisas do carnaval. Graças a Deus, meu irmão. Né? Mas, grande Graças a Léo, Deus. falando da linguagem forense agora, tá? Eu tenho uma grande preocupação em relação a isso. Eu, assim, coloquei, quando anunciei a live, não adianta a pessoa se atualizar em relação ao direito, conhecer o direito, se não tiver o domínio da linguagem. E hoje, veja, é claro que o meu lugar de fala, embora todos tenham lugar de fala, tá? Todos têm, todos vão ter, obviamente, nisso aqui. Mas, assim, o meu lugar de fala como magistrado, assim, é o que eu vejo
com as petições que eu recebo. Mas os advogados, na posição deles, também têm a percepção deles em relação às decisões que eles leem, às promoções do Ministério Público e vice-versa. Então, veja, no meu caso, quando eu recebo as peças, em muitos casos eu tenho ficado muito preocupado. Como eu sou professor e sei que muitos ali são advogados recém-formados, eu às vezes fico preocupado com a linguagem. Porque eu fico, meu Deus, eu não posso, num despacho meu, dar uma aula sobre isso. Não estou dizendo com isso que eu seja o suprassumo da linguagem. A língua portuguesa, Léo, minha opinião, uma Mas das você mais escreve belas muito línguas bem. do mundo, sem dúvida, minha visão. Mas é uma língua difícil. Dominar o português completamente é muito difícil. E ninguém domina por completo. Mas o que acontece, Léo, é que eu vejo que muitas vezes a expressão da língua, a concatenação das ideias, eu vejo aquilo e olho às vezes, meu Deus, eu percebo ali uma falta de base na leitura e na redação. E entendam, meus amigos do coração, se você não sabe se expressar em juízo, você pode prejudicar o seu pedido. Muitas vezes aconteceu de eu pegar uma petição e dizer, meu Deus, eu não estou entendendo o que está sendo pedido. Como também, o advogado também. Entenda, a gente não está aqui tendo uma visão. Vamos parar com isso. Oh, meu Deus, é um mundo hoje tão dividido. Eu não estou aqui dividindo, tá? Juízes versus promotores versus advogados. Gente, vocês me conhecem, não é isso. Porque eu quero até dizer, me colocando no lugar do advogado, às vezes o advogado pega uma sentença, lê o dispositivo e não entende o que o juiz está dizendo. Pô, o que é que o juiz quis dizer com essa conclusão aqui? Então, veja, a linguagem, meu amigo Bruno, um abraço, irmão, é algo, Brunão, de uma importância fundamental. Então, eu queria, Léo, lhe passar a palavra, você como especialista em língua, de forma objetiva, porque eu tenho neurose de clareza. Eu só não consigo ter Nós neurose de temos. clareza para explicar Dark, o seriado. Ali não dá para ter neurose de clareza. Mas, enfim, eu queria que você me desse, não só um panorama, mas, Léo, brinde os nossos amigos aqui da minha live oficial do sábado com algumas dicas, sabe? Do que você pode passar. E vou te dizer mais para concluir meu raciocínio. Eu vou dar um grande conselho a vocês, como amigo, como professor, e até como magistrado aqui agora. Veja, quando você peticiona ou quando você vai responder uma questão de concurso, veja só o que eu vou dizer a vocês. Eu nunca esqueço, uma vez, uma prova que eu fiz na universidade, um professor meu me deu um 10, um grande desembargador, Paulo Furtado. Léo sabe quem é. Ele fez assim, ó. Ele escreveu assim minha prova, ó. A concisão é uma virtude. Eu nunca vou esquecer. Década de 90. Então, entenda. Nos dias de hoje, você pode ter um grande conhecimento teórico e eu quero que você tenha. Você tem que estudar muito. Eu estudo muito. Você estuda muito. Mas no momento em que você expressa a sua ideia, você tem de ter lógica e clareza. E veja, a boa petição, a boa resposta do concurso, não é aquela em que a pessoa escreve 400.000 páginas. Eu pego no juizado, às vezes, meus amigos do coração, eu pego, às vezes, petição com 50, 40 páginas para fazer um pedido simples. Isso prejudica o objetivo que você quer alcançar. Então, veja, a concisão é uma virtude, a clareza da ideia e o domínio da linguagem. O que é que você poderia, Léo, o que é que você poderia contribuir com os nossos amigos aqui da live, com o seu conhecimento da língua portuguesa? Bom, primeiro, meu amigo, que eu preciso registrar, quando você me propôs o tema linguagem forense, não adianta conhecer o direito. Se faltar o domínio da linguagem, de imediato, eu me recordei de um grande jurista conterrâneo nosso, nosso eterno mestre, professor José Joaquim Calmon de Passos, que faria 100 anos agora, no dia 16 de maio, se vivo estivesse. E lembrei-me de Calmon, não só porque Calmon expressava-se muito bem, quer falando, quer escrevendo, mas porque Calmon, reiteradas vezes, nos disse uma lição basilar. Ele ecoou uma lição que é a seguinte, ele dizia, o direito
não sendo sólido, líquido nem gasoso, vegetal, mineral nem animal, o direito é tão somente discurso, linguagem. Né? Então, eu parti daí para falar exatamente dessa relevância que o discurso é para nós. E, por consequência, da necessidade imperiosa que temos de nos instrumentalizar tecnicamente quanto ao bom manejo da linguagem. E isso me remeteu, Pablito, a uma outra reflexão, que é um pressuposto que eu trago para daqui a pouco chegar nas dicas que você falou. É preciso pensar um pouco sobre a relação entre direito e linguagem que está no imaginário coletivo. E quando a gente pensa nessa relação entre direito e linguagem, a gente constata que há uma certa fantasia, segundo a qual o operador do direito deve falar bem. Ok, até aí menos mal. Mas a gente prossegue indagando. O que é o falar bem, expressar-se bem, consoante essa fantasia do imaginário? E aí começa um problema. Para essa fantasia, escrever bem, falar bem, expressar-se bem, é falar de forma pomposa, de forma hermética, de forma até pedante, com aqueles salamaleques formais, aquelas palavras que nem todo mundo entende e que podem passar uma suposta noção de erudição. Mas isso é uma grande bobagem, a gente precisa questionar isso. E é a partir daí que eu começo a minha reflexão. Porque essa relação fantasiosa, repito, ela está no imaginário e pode estar, sobretudo, no imaginário das pessoas que estão começando na vida jurídica e que alimentem até inconscientemente esse tipo de ideia. E precisamos questionar isso. Primeiro porque essa noção equivocada de falar bem, expressar-se bem, ela está completamente distoante do mundo contemporâneo em que a gente vive, um mundo tão veloz, um mundo tão dinâmico, um mundo no caso brasileiro, de um poder judiciário tão assoberbado, isso você conhece de cátedra, né? Em que o juiz não precisa necessariamente ler 40, 50 páginas para proferir o bom direito. E, mais uma vez, eu lembro do mestre Calmon, que certa Grande vez mestre, contou, grande mestre. e ele ainda muito jovem e tocado por esse desejo de mostrar erudição, fez uma petição também caudalosa, e um generoso juiz o chamou e disse: filho, me permita lhe dizer uma coisa importante. Palavras de Calmon agora. Petição inicial, meu filho, é como a mulher, tem que conter o essencial. Fechem-se as aspas. E Calmon dizia muito isso e eu guardei, justamente porque é uma preciosa lição. Muita gente acha que fazendo aquele tsunami de citações doutrinárias, de acórdãos, etc., fazendo aqueles parágrafos cheios de intercalação, estão fazendo um bom produto. Eu lembro que na sua live passada, você até se referiu aos parágrafos do professor Orlando Gomes, que eram parágrafos mais concisos, mais de uma densidade, né? Ao passo que, se não me engano, foi Caio Mário, você citou também, que faziam parágrafos com mais intercalações. Ora, Eram maiores, eram mais balzaquianos, né? Que é um grande jurista, não foi crítica, mas meu estilo agora, viu, Léo? Deixa eu dizer a você, me permita aí. Quando eu leio uma peça em que os parágrafos são mais curtos, é mais fácil de você captar a ideia. É mais fácil de você captar a ideia. E muitas vezes, alguns advogados estão usando um recurso muito bom, muito bom. Eles colocam um quadro em cima, resumindo a defesa, por exemplo. Porque quando você apresenta uma contestação caudalosa demais, o juiz, às vezes, vai procurar dentro dela o núcleo, que às vezes tá sublinhado ou está marcado de amarelo. O resto não interessa, não tem, sabe? Então, gente, essa live de hoje talvez seja uma das mais importantes dos últimos tempos aqui. Não é só para quem advoga o que Léo está colocando aqui. Não. É para você que faz prova. É para você que faz concurso. Sabe por quê? Porque quando eu fiz a prova para o mestrado da PUC de São Paulo, as questões que colocaram lá não daria tempo de responder. Se você não usa o poder de concisão, o poder de síntese, como um seguidor colocou bem aí, a síntese, não adianta. Então, o que é a síntese? É você pegar todo aquele seu conhecimento, conseguir condensar de forma lógica, com começo, meio e fim,
Não é isso, Léo, nessa linha? Perfeitamente. E outra coisa que também agrava esse trabalho, né, hoje, muitas pessoas, pela própria velocidade do dia a dia, trabalham com o chamado copia e cola, com os chamados modelos. No corre-corre do dia a dia não se faz uma revisão, né, do rascunho, que é muito importante, porque é óbvio, no ato da escrita, que é um ato narcísico, diga-se de passagem, a nossa tendência é achar que a nossa escrita primeira é muito boa. Mas não. Esse narcisismo nosso faz que se passem muitos lapsos, muitos equívocos. Daí porque a revisão é necessária. Né? Então, eu parto daí, meu amigo. Né? É preciso a gente primeiro desmistificar essa ideia de que o falar jurídico tem de ser pedante, cheio de rococós, nada disso. Clareza, objetividade são preciosas, inclusive porque eu também trabalho muito com texto argumentativo com os meus alunos e alunas, né, do ensino médio, terceiro ano, que estão às portas de fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, e a prova de redação é um texto argumentativo. E eu digo sempre, a clareza é condição sine qua non para qualquer texto, mormente para o texto argumentativo, cujo objetivo é o que? É persuadir o leitor, assim como o advogado pretende persuadir o juiz, etc. Né? Então, isso é precioso. Bom, posto isso, aí eu passo então aqui para fazer algumas colocações mais pontuais, a partir, inclusive, de alguns exemplos que eu fui pesquisar para mostrar os lapsos mais comuns, né? E, consequentemente, que medidas a gente pode tomar para evitá-los. Né? Atenção, gente, chegou agora a parte que vocês gostam, todo mundo gosta. Ele vai dar dicas objetivas. Eu pedi a ele. Eu falei, Léo, o pessoal de minha live, meus amigos do sábado, eles têm neurose de clareza, porque eu já coloquei isso na cabeça deles. Então eu falei, Léo, eu quero que você chegue num ponto da live em que você, depois de fazer o panorama crítico, aponte a eles que armas eles podem usar, que armadilhas em relação às quais eles devem estar atentos. A palavra é sua, grande Léo. E eu também vou deixar muito claro aqui que o nosso objetivo não é, por exemplo, desmerecer, se não é uma loucura nossa, a importância do linguajar técnico. Ao contrário, estamos aqui perseguindo a necessidade de nós melhor usarmos com mais eficácia esse aparato técnico. Não é verdade? Muito bem, olha só, caso interessante. Alguém escreveu assim, o abuso se insere ainda com subterfúgios, pois aplica multa moratória, qualquer que seja o prazo de atraso. Ora, o abuso se insere onde? Olha a lacuna dessa frase. Então, uma lacuna dessa, o abuso se insere e você não sabe onde, ela já eiva todo o restante deste parágrafo. Porque o parágrafo é um mini-texto. Ele também tem começo, meio e fim. As ideias vão de estar conectadas, né, pelas conjunções, locuções conjuntivas, etc., para darem exatamente o que nós chamamos de coerência lógica. Portanto, se há uma lacuna dessa, imagine o seu papel como juiz ou como qualquer outro intérprete, para você tentar adivinhar onde esse tal abuso se insere. Então, assim, é importante essa questão da revisão, né? Porque, como eu disse, esses lapsos passam, eles são cometidos e passam na primeira leitura. Depois, eu acho também importante, Pablito, a pessoa buscar se instrumentalizar com o conhecimento teórico, por exemplo, da vírgula. Eu percebo muito, amigo, como a vírgula tem sido desprezada, né? Sobretudo neste mundo que a gente está escrevendo cada vez menos. A gente escreve mais em quantidade. Os textões, a quantidade de postagens. Mas esse excesso quantitativo muitas vezes implica um descuido qualitativo. E o que eu estou chamando de descuido qualitativo atinge, sobretudo, a nossa amiga vírgula. E empregos basilares, por exemplo, quando a gente se refere a uma pessoa e usa um vocativo, né, numa petição, eu digo, veja, excelência. Essa excelência deve estar intercalado entre duas vírgulas. Mas o que acontece muitas vezes? A pessoa não coloca, né, esse termo intercalado e altera completamente
o sentido do que se quis dizer. Então, eu penso, por exemplo, estou aqui procurando um exemplo interessantíssimo que eu selecionei para mostrar a você sobre como Enquanto você essa fala procura, de um detalhe vírgula, né? importante, lembrem-se, se você, como no primeiro exemplo que ele deu do abuso, não completa a frase, ou você usa mal a Exato. vírgula, lembre-se de que o juiz julgará o que você pediu. Então, É. depois, você vai dizer assim, excelência, mas eu não pedi isso. Não, leia de novo o que você escreveu, você pediu isso. Então, existe um Eu risco localizei. de dano ao direito do cliente. Repito, não é só... Exato. É claro, o Léo está tendo preocupação com o advogado, tá? Mas eu repito, essa Claro. live de hoje é para quem é concursando, para quem é juiz, para todo mundo. Todo mundo tem que ter essa cautela, tá? Exato. Eu encontrei aqui, olha só, olha a frase. Por mais incrível que possa parecer, nobre julgador, a necessidade de manutenção do prédio prossegue. Ora, não houve uma vírgula depois de parecer, vou repetir a frase, pela maneira e clareza. Por mais incrível que possa parecer, nobre jogador. Fica parecendo que o sujeito está querendo dizer que o nobre julgador não é um nobre julgador, porque ele parece ser um nobre julgador. Veja, portanto, uma ausência de uma vírgula que deveria estar antes do vocativo nobre julgador, porque o peticionário está se dirigindo ao nobre julgador, altera completamente o sentido. Isso implica, Pablito, você sabe bem, uma perda de tempo desnecessária, porque você tem que voltar para tentar construir esse texto mal construído. E, como você bem disse, isso pode repercutir muito mal no ente de entendimento do magistrado, por exemplo. Outro caso aqui. Como Vossa Excelência, vírgula, poderá constatar nada da Assembleia do Condomínio. Ora, essa vírgula aí, ela já é inadequada. Porque quando eu digo como Vossa Excelência, vírgula, eu imagino que outra pessoa poderá constatar, assim como Vossa Excelência, na ata da Assembleia do Condomínio. Quando, em verdade, a pessoa queria dizer o seguinte, como Vossa Excelência poderá constatar, e aí não queria de ter vírgula, depois do Vossa Excelência. Então, esta vírgula cria uma pausa que também altera o sentido do que a pessoa quis dizer. E aí eu digo, como se corrigir isso? Ora, é preciso, então, ler os capítulos das gramáticas. Se for o caso, aí cada um mede a sua dificuldade, procurar um curso, né, de atualização linguística. Fazer Né? Porque leituras de livros. fazer A gente precisa leitura, voltar a ler livros. Porque exatamente. lá na faculdade, você perguntar, Pablito, que orientação você me dá? Procurar cursos. Cursos. Léo, por exemplo, tem um trabalho belíssimo aí, o próprio Instagram dele. Obras, você ler obras que exijam você ir ao dicionário. Eu vou recomendar aqui, tá? Por exemplo, a obra Teoria Crítica do Direito Civil, do professor Fachin. O professor Luiz Edson Fachin tem um domínio da língua portuguesa impressionante. Leiam esse livro, Teoria Crítica do Direito Civil. Uma outra sugestão de leitura, uma obra em espanhol que você encontra em português. Eu li na minha juventude, eu ia para o dicionário várias vezes. O Homem Medíocre, de José Engenheiros, um tratado moral fantástico sobre a mediocridade humana. Quer dizer, essa necessidade da leitura é algo fundamental. Estarmos lendo. Ou seja, a linguagem tem uma função muito importante. Como você expressa no texto, como você se expressa em juízo. Eu digo sempre isso, um detalhe. É muito importante que você perca o medo de falar em público. Eu posso até fazer uma live um dia sobre isso. Uma live sobre oratória. Eu não sou teórico nisso, eu sou empírico, digamos assim. Mas é porque, gente, hoje a tendência dos procedimentos é a simplificação. É o juiz dizer assim, olha, o senhor vai ter de falar em audiência, o debate oral, a manifestação. A tendência vai ser essa. Vai ser você falar pelo live size, pelo Zoom, na audiência virtual. E aí eu vejo que muitos, não são só advogados, todos, têm... poxa, Pablito, eu não consigo falar em público. Vocês terem ideia, Lá na faculdade de Direito,
A professora Nilza Reis, que é uma grande professora, Léo conhece, foi minha Grande, professora, grande, grande, juíza grande. federal. Ela é uma professora, e professora das boas, dura no bom sentido, né? Ela me disse um Isso. dia, ela me falou um dia, meu filho, eu não faço uma prova oral. Falei, por quê, professorinha? Ah, porque um dia desse, uma menina, um rapaz, eu não sei quem foi, desmaiou na porta. Foi amparado na porta, chamaram o médico, sei lá o quê, desmaiou na porta. Entenda, é claro que eu me solidarizo com isso, mas eu me preocupo com vocês. Vocês vão encontrar situações em que você vai ter de falar, não tem jeito. A arma do profissional do direito é a arma escrita e falada. Então, o que Léo está Isso. colocando aqui, tá? Também se aplica para a linguagem falada. Também se aplica como falar. Pablito, como é que você faz? Eu vou contar uma história rápida aqui, tá? Quando eu fiz a prova para professor da Universidade Federal, eu já contei a vocês. Foi um momento muito difícil para mim ali, tá? Primeiro, ingressar na Universidade Federal era um sonho de muita gente. E a UFBA, a UFBA, não abria concurso há muito tempo. Quando abriu um concurso em que poderiam competir doutores, mestres, especialistas, enfim. E eu me inscrevi nesse concurso, eu era recém-formado. Formado há pouco tempo, pouquíssimo tempo. E eu já contei no live anterior, nessa época, né, nada demais, isso é um fato da vida. 2 ou 3 dias antes da prova, minha namorada de 2 anos acabou o namoro comigo. E eu fiquei, Léo, arrasadíssimo. Um abraço às defensoras, nossas queridas amigas. Eu fiquei arrasadíssimo. Tanto, eu já contei isso aqui. Eu me lembro, Léo, que eu estava no 4º andar do Shopping Barra, que era um estacionamento. Você lembra, Léo? O G4. Perfeitamente. Eu estava chorando, liguei para uma pessoa, né? Uma pessoa que espiritualmente é muito evoluída. Eu falei assim, a minha prova é amanhã. Eu não vou fazer, porque eu não tenho nenhuma condição de fazer. Minha namorada acabou comigo, etc, 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 etc. E a pessoa disse, eu nunca vou esquecer, você vai fazer a prova. Eu falei, eu chorando, falei, não tenho condição nenhuma, eu não estou conseguindo pensar. Ele falou, você vai. Porque nos momentos em que a pessoa está mais destruída e não desiste, a mão divina atua e milagres acontecem. Eu nunca vou esquecer isso. Fui fazer a prova, perdi 1,5 kg. Eu perdi em 2 ou 3 dias de prova. Dado o grau de meu sofrimento. Passei no concurso. Graças a Deus. Passei em primeiro, compartilho com vocês. Primeiro lugar nesse concurso. Meu namoro depois voltou, depois acabou acabando de novo. Faz parte da vida, tá? Por que eu estou trazendo isso? Porque nesse concurso para a Universidade Federal, no dia da prova oral, é a linguagem. Olha a linguagem, Léo. Olha a técnica. Você tem de falar em público. Na minha banca estavam 2 professores da USP e um professor de lá, né? Na hora em que eu comecei a falar, ouça o que eu vou dizer a vocês agora. Isso pode servir para você numa prova oral ou quando você estiver numa tribuna defendendo uma causa. Léo, aconteceu uma coisa incrível. Eu comecei a dar aula. Um dos examinadores, que era um especialista no assunto, eu estava mais preocupado com ele. Ele simplesmente, Léo, eu comecei a falar, sabe o que ele fez, Léo? Eu comecei a falar da aula, prova oral. Ele fez assim, ó. Tipo Simon, daquele, como é que chama aquele programa de TV? Não sei o nome dos talentos. O cara fez assim e virou a cara para mim. Sim. Gente, na hora em que o examinador fez isso, eu me desarmei. Sabe o desespero interno na hora? Eu comecei por dentro. Como a aula era pública, aí vem as técnicas de você falar em público. Tinha alguns alunos e tinha um cidadão sentado no público, Léo, amando minha aula. Eu comecei a olhar para ele. Eu desviei a minha atenção do examinador, tá? Desviei porque ele não estava olhando para mim e comecei a olhar para esse rapaz. A aula foi crescendo. Gente, tem examinador que faz de propósito isso. E no tribunal, pode ser que haja ministros, desembargadores que podem até lhe fazer de propósito, mas não vou nem olhar para você. E você não pode perder seu fio. Então, são técnicas de linguagem também, porque a linguagem não é só a linguagem
de per si, mas é a expressão da linguagem, não é isso, Léo? Perfeitamente. E essa estratégia que você teve, muito acertadamente, de fixar o seu olhar, né, em um espectador positivo, digamos assim, Exato. foi uma grande sacada, porque ali foi o resgate do seu equilíbrio psicológico, até então comprometido com a postura do examinador. Né? Exatamente. Mas eu estava vendo aqui também, Pablito, outro caso muito interessante da prática jurídica, né? E é outro ponto que eu quero chamar a atenção também, que é, meu amigo, a questão da concordância entre os termos de uma frase. Como isso também, né, é importante, porque, inclusive, pode, digamos assim, comprometer a parte estética mesmo, né, a beleza da língua, quando não também o sentido. Repare só, alguém escreve, o passar do tempo faz necessário a manutenção preventiva do imóvel. Ora, é um lapso, claro que pode acontecer, mas com uma boa revisão, a pessoa pode ajustar a concordância. Então, o passar do tempo faz necessária a manutenção preventiva do imóvel. E o que eu quero dizer assim, eu tenho esse zelo pela língua. Não é uma questão de, digamos assim, você é normativista. Não, mas é a nossa dimensão humana mesmo de apreciar o que é o belo, né? O que é o bem feito. Esse cuidado a gente precisa ter. E a contemporaneidade nos convida a não ter, em nome de uma velocidade. Não é verdade? Com todo respeito aos linguistas, né? Eu tenho um profundo respeito aos colegas linguistas, que dizem, não, o importante é a comunicação. Verdade, tudo bem. Não vamos também cair no extremo. Eu lembro de Ferreira Goulart, né? A crase existe não é para fazer ninguém passar vexame, algo desse tipo. Tudo bem, mas por que não? Temos um meio termo. Né? Isto é, temos esse cuidado com a construção de um texto, o cuidadoso manuseio, o técnico manuseio da linguagem. Eu acho que não é nada demais. Né? Não é para oprimir. É isso aí. Não é para oprimir, mas para bem utilizar. Perfeito. Né? Outro exemplo aqui que eu vejo, transitado em julgado a sentença. Transitada em julgado a sentença. Né? A concordância precisa haver aí com o adjetivo e a sentença. Então, são lapsos que ocorrem. Outro ponto, Pablito, também que eu selecionei, é a questão da adequação vocabular. Quando falamos em clareza, é necessário termos um domínio do vernáculo para empregarmos adequadamente o termo àquele contexto. E aí, repare só que a amostra. A empresa é detentora de requisitos que a tornam apta à consecução do serviço. Não é o termo mais adequado para conseguir um serviço. Penso até que esse redator possa ter inconscientemente se atrapalhado entre consecução e execução. Mas o fato é que escreveu consecução. Ora, consecução é de conseguir, não é conseguir o serviço. Isso até poderia caber num outro contexto mais, digamos, coloquial, mas não em uma petição, por exemplo, uma sustentação oral. Então, esse cuidado também precisa ter, através das boas leituras, como você disse. E eu deixei o mais importante para o final agora. Porque, além de tudo isso, a linguagem ela tem uma função social e uma percepção de valores. Então, por exemplo, houve uma modificação do Código Civil, atenção, que eu vou dizer agora, tá? Para prova, concurso, seja lá o que for, para alterar, substituir a palavra índio por indígena. Por quê? Porque a comunidade indígena se identifica melhor com a expressão indígena. Então, vamos respeitar a expressão que foi adotada. Existe uma função. Outra observação. A Convenção de Nova York e a Lei Brasileira de Inclusão acabaram com a ideia de que deficiência gera incapacidade. Então, você não deve escrever mais pugnando pela curatela do deficiente incapaz. Não se usa mais isso. Há uma tecnia. Ou seja, nós ainda trabalhamos a linguagem num outro campo, Léo. Você não acha, não, meu irmão? Num campo mais sensível, sobretudo no dia de hoje, meu amigo. O que é que você acha? Você traz uma dimensão fundamental, que é uma outra vertente também desse tema que você propôs, que é a linguagem e suas implicações ideológicas.
E aí quero, de antemão, fazer uma ressalva, viu? Essa palavra ficou um pouco demonizada no Brasil, a palavra ideologia, como se fosse algo ruim. Mas isso é uma grande bobagem. A gente precisa lembrar que nós somos ideológicos porque somos humanos, produtores de ideias. A gente não pode equivocadamente, atecnicamente, achar que ideologia é uma palavra de semântica negativa que vai servir para rotular todo aquele pensamento do qual discordo. Isso é uma loucura. O professor Milton Santos diz que todos somos ideológicos e que não é possível se rotular essa palavra com esse sentido negativo. E o direito, obviamente, sendo discurso, ele também comunica as ideologias dos seus operadores. Não é por outra razão, meu amigo Pablo, que num livro que até eu quero também indicar, O Racismo Recreativo, do jurista brasileiro Adilson Moreira, um livro que eu acho assim, de uma importância, não só porque é bem redigido, mas porque aborda esse tema relevante, que é o racismo recreativo, ou seja, discursos que não são considerados racistas, porque são considerados, inclusive por operadores do direito, como mera brincadeira. Ora, então, essa resistência de parte do judiciário de reconhecer em determinados discursos um teor racista, fala da projeção ideológica desse operador do direito, geralmente branco, que não vai enxergar naquele texto escrito oral uma atitude racista. E aí vale citar um caso de uma cidadã torcedora de um time em São Paulo que começou a provocar a torcida, o time adversário, com expressões racistas, chamando o jogador de macaco, etc. Pois bem, o tribunal, os advogados dela argumentaram que não podia ser considerado racismo nem injúria porque ela estava se distraindo. Ela estava em um local como um estádio. Eu digo, desde quando o estádio é palco legitimador de atitudes racistas? Mas aí você vê o quê? A ideologia desse operador do direito, seja advogado de defesa, seja o juiz, etc., projetada nisso, nessa dificuldade de reconhecer no discurso esse conteúdo. Então, essa dimensão é muito importante. Eu trabalho muito com os meus alunos, particularmente para aqueles que vão fazer o direito, querem a carreira jurídica. E não basta aplicar a vírgula corretamente, fazer a boa concordância, mas é preciso também ler esse subtexto. É preciso ver esta outra matéria de que é constituído o discurso jurídico. Perfeito. Que são as ideologias, os valores de cada um. Léo, veja só, acabou o tempo em que a pessoa diz assim, olha, eu não sou racista. Não basta você dizer que não é racista. É preciso você agir. Agir. Exato. Tá? Agir. Exatamente. Então, assim, a sociedade precisa evoluir. Talvez esse grau de sofrimento pelo qual estamos passando agora, eu espero que sirva para uma evolução. Eu espero, viu, Léo? Que as pessoas, sofrendo como estão todas, né, passem a, de alguma maneira, dar um passo à frente. E, nesse contexto, posições explícitas ou implícitas de racismo, posições implícitas ou explícitas de agressão à mulher, isso aí marca a involução social. Marca a involução social. Eu tomei contato, eu queria trazer a sua reflexão já nessa parte final, meus amigos. Eu tomei contato com um fato, eu conheci através de um vídeo de Miguel Falabella, muito interessante, que me marcou. Eu fui pesquisar e fiquei profundamente impressionado com o que eu li. Você conhece a história, Léo? Você conhece a história de Mary Ellen Wilson? Não. Rapaz, é impressionante. Olha só, já essa questão de a sociedade precisar evoluir, né? Em defesa, enfim, eu não vou nem refletir. Eu vou te dar o fato. Me marcou muito. Mary Ellen Wilson nasceu em 1864, num bairro de Nova York que ele é muito, digamos assim, folclorizado, que é o Hell's Kitchen, que é a cozinha do inferno. É um bairro em Nova York e que, inclusive, quem gosta de desenhos da Marvel, né, o Demolidor, ele atua nesse bairro em Nova York. Muito bem. Essa criança nasceu no século XIX, final do século XIX, 1864, lá,
E a mãe dela, biológica, não teve condição de criá-la. O pai morreu. E na época era costume, e ainda existe isso no Brasil, né? Entregar alguém para criar. Essa menina, Léo, foi passando de mão em mão até que foi para um departamento, final do século XIX, lá em Nova York, de acolhimento de menores. E um casal teria pego essa criança. Eu até pretendo pesquisar mais isso, porque foi uma adoção um pouco estranha, assim, tá? Meio discutível. O fato é que o Estado de Nova York deu a esse casal o direito de cuidar dessa menina. Rapaz, essa menina, Mary Ellen, pequenininha, foi criada pela mãe dela, adotiva, Mary McCormack, e um outro senhor, Francis Connolly. Os vizinhos do lugar em que ela morava começaram a ficar apavorados. Porque começaram a observar que a menina que estava sendo criada por esse casal, sobretudo por essa mãe, segundo o que eu li, a senhora Mary McCormack, a menina, Léo, sofria abusos gravíssimos. Os vizinhos, estão no final do século XIX, ficaram apavorados com aquilo. Foram à polícia. As autoridades locais, lá em Nova York, disseram assim, podemos fazer nada. Ela é filha do casal. A família que se vire. Não havia lei na época, não havia aquela coisa assim, problema deles. Sabe aquela ideia bem egoística de que o que acontece com o outro não reflete em mim? Os vizinhos ficaram apavorados com aquilo. As autoridades locais não fizeram nada. Olha só, sempre aparece um anjo, né? Uma religiosa chamada Etta Angel Wheeler, metodista. Ela era socorrista. Os vizinhos foram essa senhora religiosa. Essa senhora missionária foi até a casa desses pais adotivos da pobre da Mary Ellen, né? Que era serviciada. Ela conseguiu entrar, dando outro motivo, e percebeu lá dentro que havia sinais de espancamento, desnutrição, negligência, um negócio tão absurdo que a menina passava. Eu consegui pegar um trecho do depoimento da menina com 10 anos. Olha só, Léo. Olha o que ela dizia. Meu pai e minha mãe estão mortos. Eu não sei quantos anos eu tenho. Eu não tenho nenhuma lembrança do tempo em que eu não morava com os Connollys, são os adotivos, né? Mama tinha o hábito de dar chicotadas e me bater todos os dias. Ela costumava me bater com um chicote com couro torcido. O chicote sempre deixou marca preta e azul em meu corpo. Tenho agora marcas pretas e azuis na cabeça, feitas por mama, e também corte do lado esquerdo da minha testa. Ela me bateu com a tesoura e cortou-me. Não tenho lembrança de ter sido beijada nunca. Léo, desnutrição, espancamento. Ela era trancada num quarto escuro durante dias, horas. Mas o que me chamou a atenção, nesse contexto da sensibilidade social, do que você tocou, de que nós temos de fazer a nossa parte, etc., é o seguinte. Essa senhora metodista, missionária, disse, meu Deus, essa menina vai morrer aqui. As autoridades não estão fazendo nada, porque ela é um que não pode fazer nada. Sabe o que ela fez, Léo? Sabe o que ela fez? Ela foi à Sociedade Protetora dos Animais do estado de Nova York. A Sociedade Protetora dos Animais comprou a defesa da menina, alegando que se os animais se encontram legalmente protegidos e Mary Ellen era uma humana, pertencia ao reino animal e também deveria ter proteção. Foi a Sociedade Protetora dos Animais que conseguiu, junto à Suprema Corte do Estado de Nova York, que houvesse uma punição em relação aos adotivos. No caso, foi o detalhe, eu não sei exatamente, da pena. E ela saiu da casa desses pais. Uma coisa assim, né? O final é feliz, porque ela sai da casa, depois ela se casa. Ela morreu bem velhinha, com 92 anos. Mary Ellen Wilson. Mas veja como são as coisas, né? Em algum momento da história da humanidade, a Sociedade Protetora dos Animais ajudou o ser humano. E hoje nós temos o dever inverso de ajudar, inclusive, os animais. Nós temos o dever inverso de evoluirmos internamente para acabarmos com qualquer tipo de visão que gere ódio, preconceito. Léo, é muito doloroso eu dizer isso. Porque, assim,
Quando eu comecei a ensinar, Fred colocou isso numa live dele. Quando eu comecei a ensinar em São Paulo, e eu quero aqui registrar meu agradecimento a São Paulo, porque eu fui recebido com um carinho tão grande pelos meus alunos. Mas eu sofri preconceito, não dos meus alunos, mas eu sofri preconceito por ser nordestino. Eu e Fred. Chegou o nosso conhecimento que uma determinada outra empresa, sei lá o que, dizia: não vão para o LFG porque lá ensina o nordestino. O professor do Nordeste não ensina aqui. Então hoje, quando eu vejo que os meus amigos são do Brasil todo, de todas as cores, todas as ideologias, a vida é assim. Eu pergunto a você, Léo, o que é que nós levamos da vida? Nada. Eu perdi um amigo querido há pouco tempo, um amigo de muitos anos, mais maduro do que eu, mas jovem, uma pessoa com seus 50 e poucos anos, forte. Teve um AVC em casa, do nada. Padeceu durante 3 meses, vegetando numa cama. E eu me pergunto por que as pessoas brigam por tão pouco, Léo? Vai levar nada dessa vida nossa? Então, assim, ó, o ensinamento que eu dou às minhas filhas é o seguinte. A live permite que eu diga. Aqui, ó, meu coração, não é, falo o que eu quiser aqui, claro, na minha consciência. Eu ensino às minhas filhas o seguinte. É como eu ensino. Eu ensino elas o seguinte. Eu digo a elas. Esse templo corporal nosso tem de ser bem cuidado. Todas as pessoas são diferentes. Mas na sua essência, elas são iguais. Aqui na alma, dentro do coração. Então, as minhas filhas, elas são educadas da seguinte maneira. A cor da pele para elas são todas as cores. É assim que eu ensino elas. É assim que eu ensino. Por quê, Léo? Porque a nossa essência é assim. A nossa essência é assim. Então, agora você vê a questão. Eu até... A questão do lugar de fala, né? É interessante. O meu filho mais velho, de 9 anos, ele já começa a se interessar pelo tema do racismo, por tudo que tem acontecido. Ele senta ao meu lado para assistir, né? E eu não posso, Pablito, colocá-lo em uma redoma, porque eles são negros. Eu não posso colocá-lo em uma redoma e dizer, não, isso não existe. Agora imagine, meu irmão, você que também é pai, como este coração paterno aqui tem que lidar com isso. Você ter de, por amor ao seu filho, ter de abordar um assunto tão asqueroso, mas você precisa instrumentalizar esta criança, porque ela está no mundo real. Perfeito. E ela precisa ter coluna ereta, né? E saber devolver. Olha a questão da linguagem mais uma vez. É o que eu digo a eles aqui. Este problema, o racismo, não é nosso. Ele é o reflexo da imbecilidade de um outro. Perfeito. Então não chame isso para você. Perfeito. Agora, é fogo. É fácil teorizar aqui. Não. Eu me emociono quando eu falo. Eu sei. Porque, meu amigo, isso vai nas entranhas da gente. Eu sei. Né? Eu sei. A palavra ela nos constitui. A palavra nos constitui. E eu tenho de dizer isso aos meus filhos, sobretudo ao mais velho, porque é a expressão do meu amor por eles e para que eles se mantenham vivos em uma sociedade racista. Não dá, Léo. E muitas vezes já vai olhar para eles, irmão, sabe o que acontece? Já vai olhar para eles como suspeito. É que as pessoas não entendem, às vezes, quando nós somos atingidos é de uma maneira, quando o nosso filho é atingido é de outra maneira. Exatamente, então, assim, isso claro. mexe comigo, o que você está dizendo, sabe? Isso mexe. Claro. Porque, assim, porque eu não pode botar numa redoma. Tem que dizer assim, olha, o mundo, infelizmente, é assim. Exatamente. Assim. Então, assim, eu entendo, meu irmão, e meu dever como professor... Olha, eu vou contar um episódio que eu nunca contei. Há muitos anos eu não narro isso. Há muitos anos. Não agora. Agora já existe alguma consciência melhor do que antes, embora exista muito preconceito ainda em relação à homofobia. Que é outro preconceito absurdo, né? Então, assim, aí numa aula, início dos anos 2000, iniciozinho, eu fiz uma defesa de que as pessoas têm direito de serem felizes, que a gente não pode querer julgar o outro assim. Em outro estado isso. Eu não tinha vínculo com essa turma. Quando eu terminei a aula, um aluno veio para mim, um rapaz jovem, falou, professor, eu queria fazer um agradecimento. Eu falei, por quê? Ele disse, porque eu sou homossexual. E poxa, professor, que maravilha ouvir o que o senhor disse. Léo, o que me tocou com aquilo? É um irmão meu que está dizendo aquilo. Exatamente. É um irmão meu, gente.
Porque assim, ó, É. veja só, a minha, eu não posso. Talvez eu chegue numa live, vai haver uma live minha assim, ó, para além do direito. Eu vou falar como é que eu vejo o mundo. Aí vocês vão entender por que na minha cabeça não tem espaço para você falar em racismo. Quando eu digo não tem espaço, sei que existe, temos de lutar contra. Porque não basta dizer, eu não sou racista. Porque existe até um racismo cultural, social, que você às Ou vezes não chamar o outro percebe e de você. vitimista. Como é, Léo? Eu chamar o outro de vitimista. Exato. Chamar alguém que está expondo a sua dor de vitimista e mimizento, que é uma forma terrível de calar o outro. Exatamente. Né? Exatamente. Não querer que esse assunto venha à tona, isso é muito grave. Exatamente. Eu digo sempre, desçamos do salto e, no mínimo, ouçamos. Escutemos o que o outro tem que nos dizer. Porque essa dor é legítima, já que ela existe, minha gente. Eu não sei se todo mundo vai ficar inventando. Vai ficar inventando que sofre. Que loucura é essa? Mas não temos esse grau tão elevado de masoquismo, não. Né? Então é muito autoritário esse discurso hoje tão vigente no Brasil de querer logo rotular. Isso é mimimi, isso é vitimização. Calma, minha gente. Até porque, Pablito, o preconceito é uma desgraça universal. Nenhum de nós, seres humanos, nenhum está salvo. Eu posso, inclusive, construir, mais uma vez, o discurso, um discurso preconceituoso até sobre aquelas características ditas positivas. Eu posso criar um discurso preconceituoso sobre a sua inteligência. Eu posso criar um discurso preconceituoso sobre a sua condição social, bacana. Compreendeu? É uma imbecilidade. É um bumerangue terrível. É um bumerangue. Peraí. Perfeito. Atinge a todos. Perfeito. Léo, você falou a palavra, é o bumerangue. É o bumerangue, isso é causal. Nós precisamos entender isso. O que acontece do lado da Palestina vai repercutir em Israel e vice-versa. O que acontece do lado da Índia vai repercutir na China. O que acontece de um vai repercute no outro. É a imagem que eu sempre dou da família que diz assim, como nesse caso de Mary Ellen, por isso que eu peguei esse exemplo, né? Porque os vizinhos diziam, sim, o que a polícia, lá em Nova York, século XIX, né? Embora a polícia hoje também lá, não vou nem comentar o que está acontecendo lá. Mas veja só, a polícia dizia, as autoridades locais, não posso fazer nada, é com os pais. É um bumerangue, gente. Sabe por quê? Porque aquele filho, aquele menino que eu conheci na minha rua, que eu achava um largado, um drogadinho, e que eu tinha o dever de dizer ao pai dele, que era meu vizinho, e eu dizia à minha esposa, não tô nem aí, ele que se lasque o menino, não é meu filho. Dali a 15 anos, 18 anos depois, eu estou no meu gabinete, uma das minhas filhas abre a porta e diz, papai, eu queria lhe apresentar meu noivo. Quando eu olho para ele, eu falei, rapaz, eu lhe conheço. Ele fala, conhece, doutor Pablo? Eu sou aquele filho de fulano que morava no condomínio e na hora me vem na mente aquele menino drogado e largadinho em relação a quem, para mim, pouco importava. Ou seja, eu não estou dizendo com isso que você tem que interferir na criação alheia. Mas é fundamental que compreendamos que a família humana é uma só. Por isso, Léo, eu vou encerrar aqui. Essa live foi... Não tenho como lhe agradecer. Eu queria que você deixasse seu perfil do curso de redação aqui, tá? Mas é por isso, Léo, só para fechar meu raciocínio, não sei se vai dar tempo, será que vai cair, meu Deus? Que lá no comecinho da faculdade de Direito, quando fizemos filosofia pré-socrática, uma grande professora anunciou que iria nos ensinar sobre um grande filósofo pré-socrático, Tales de Mileto. Aí ficamos ansiosos. Aí ela falou, ele nos deixou uma frase, tudo é água. Quando eu ouvi aquilo, eu não tinha maturidade para entender. Os colegas riram, tudo é água. Veja, antes de Platão, milhares de anos antes de todos nós aqui, um homem intui o princípio arquetípico do todo. Ou seja, além de acertar a verdade de que tudo é uma verdade bioquímica, é água, nós somos ligados por um único princípio universal. O que acontece em sua vida repercute na minha e vice-versa, Léo. Obrigado, meu irmão, eu quero, tudo, viu? Passe o seu perfil e muito obrigado por essa live de hoje. Que presente. Eu que lhe agradeço. E quero realmente pedir a todos que nos assistem agora que sigam realmente o nosso Instagram profissional, que é o Redação com Léo Mendes, que é justamente um produto que eu criei, Pablo, chamado Ateliê de Produção Textual, para justamente fazermos um trabalho de cuidado com a linguagem.
Inicialmente, esse produto é voltado para estudantes do terceiro ano, que vão fazer o exame nacional e outros concursos, mas já há ideias outras, de a Perfeito, gente irmão. fazer também cursos de português jurídico, etc. Maravilha. Porque a grande causa disso tudo que a gente falou aqui também é uma precariedade da escola, de uma forma geral, com o Com trato dessa certeza, língua. Léo. Mas isso seria assunto, Olha, isso seria irmão, assunto para uma outra eu vou falar live. porque vai E nesse cair, o final, Instagram vai cortar, quero viu? deixar um abraço para a Fernanda Leão, nossa querida Meus amiga. amigos, ó, que live especial Tudo de hoje, ó. bom. Até o próximo sábado, com fé em Deus.